fala é essa fala de Jesus nos seus primeiros sermões, aonde poucos minutos antes, poucos momentos antes, Jesus está falando, e ele está curando, ele está fazendo milagres, ele está trazendo cura a cegos, aleijados, endemoniados, aleijados. E nesse momento a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus. Mas quando Jesus ele começa a realmente trazer o que é o reino dos céus aos olhos de Jesus, o público ele muda um pouco. A plateia ela começa a mudar um pouco, Márcio. Quando Jesus ele começa a vir falar que bem-aventurados são os que choram, bem-aventurados, felizes são os humildes, felizes são os perseguidos por causa da justiça, a plateia ela começa a mudar um pouco, ela começa a diminuir um pouco. Quando a notícia é perseguição, sofrimento, choro e humildade, aquele público que era uma grande multidão, que tinha cura, que estava atrás dos milagres, ele começa a ter um outro formato, um público que ele começa a se reduzir, pois assim como diz em Mateus 5, ele diz, pois somente os seus discípulos, quando Jesus chama os seus discípulos, ele começa a falar, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os humildes. Quem está disposto a ouvir o singelo objetivo do reino dos céus é somente os seus discípulos. E aí, essa figura do público, da multidão, ela muda um pouco. Ela não tem mais essa figura das grandes multidões, mas ela tem uma figura, muitas vezes, de somente os seus discípulos. Talvez 12 pessoas, um pouco mais, talvez naquele momento. Ele não está falando somente dos apóstolos, mas estão falando dos seus discípulos. Mas ele diz que não era a multidão. Aquela multidão que estava sendo curada, que estava recebendo os milagres, elas não estavam fazendo mais parte desse discurso que é do reino dos céus. Bem-aventurados sois vós como perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E isso acontece após um evento que aconteceu com o próprio Jesus, dele ser perseguido pelo diabo. Então, onde o diabo ele insiste em fazer que Jesus ele não construísse esse reino dos céus na vida dos homens. Onde o diabo ele insiste uma, ele insiste duas e ele insiste 3 vezes. E Jesus ele resiste a todas as investidas do inimigo. Mas o que fazer quando os inimigos são muitos? E o que Deus espera de vocês na perseguição? O que Deus espera de mim nas perseguições? Eu quero ler com vocês uma passagem que está no livro de Josué, capítulo 10. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar comigo, por favor. Livro de Josué, capítulo 10, no versículo 1, diz assim: tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai o seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas que estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e Adeber, rei de Hebron, dizendo: subi a mim, ajudai-no, e firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué, com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, e eles e todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. E a pergunta é: o que fazer quando os inimigos são muitos? Como que a gente deve se comportar quando Jesus ele diz: feliz sois vós quando perseguido pela justiça, pois dele é o reino dos céus? E se para nós termos o reino dos céus, o que Jesus diz é que nós seremos perseguidos, a pergunta é: o que eu devo fazer quando eu sou perseguido? Porque o fato é, o que Jesus diz é: se você quer viver o reino dos céus, possivelmente você será perseguido, porque deles é o reino dos céus. E esse texto é um texto muito clássico do que aconteceu na vida do povo de Israel, quando eles estavam rumo à terra prometida. Ir rumo à terra prometida, um povo, quando Deus levanta um povo, ele faz uma nação, nada mais é, como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que tais coisas aconteceram para sermos exemplos do que nós vivemos hoje, é justamente sinais do que Deus esperaria, o que aconteceria na vida do seu povo. E ele levanta um povo, uma nação, Israel, e ele leva essa nação rumo à terra prometida. Nada mais, nada menos do que sinais do que como nós deveríamos viver e das adversidades que nós poderíamos encontrar no meio desse caminho, rumo à nossa terra prometida, reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando perseguidos por causa da justiça. E quando Josué está rumo à terra prometida, seguindo as orientações de Deus, vai naquela cidade, dá 6 voltas, no último dia você dá um grito, abstenha-se das coisas profanas, das imoralidades, mate quem for dar ao seu filho a Moloque, mate quem se prostituir com outras mulheres das Moabitas, e você siga fielmente a lei de Moisés. O que acontece com Josué é perseguição. O que acontece com Josué é 5 reis atacando o povo de Israel. Adonisedeque, o influenciador, o rei influente de Jerusalém, fala: vem aqui, galera, vamos atacar Josué. E esse assunto, tio Doni, é um assunto que a gente não vê mais nas igrejas, a gente não vê mais nos cultos. Nós não temos mais esse tipo de bate-papo, esse tipo de preparo, nós não estamos mais tratando isso. Esse assunto sobre perseguição, um assunto que ele não é popular, nem nos dias de Jesus. Ele não foi popular, Sassá, na boca de Jesus. Então não se surpreenda quando o evangelho da perseguição ele é pregado. O evangelho que nos prepara para um tempo de tempos difíceis. Pois nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão caluniadores, presunçosos, arrogantes, cheios de si, presunçosos, mentirosos, caluniadores, desobedientes aos pais, desafeituosos, implacáveis. A pessoa não cede, é firme, não, eu vou fazer errado, eu vou seguir aqui, não, não e não. Tempo de pessoas assim. Você vê desobediência aos pais para todo lado. Mais amante dos prazeres do mundo do que amantes da palavra de Deus. Contudo, tendo forma de piedade, fujam também deles. Esse evangelho, ele não é popular hoje. O evangelho da perseguição, essa tratativa hoje não é muito explícita dentro dos públicos. Não é uma tratativa popular, que muitas vezes vai segurar irmãos, muitas vezes que vai trazer estrutura, que muitas vezes vai trazer uma eloquência, que muitas vezes vai trazer uma aceitação. É um evangelho que não é muito explícito hoje, assim como no tempo de Jesus também não era. Bem-aventurados sois vós como perseguidos por causa da justiça,
pois Deus é o reino dos céus. E nesse tempo que ouve essa palavra, são somente os discípulos de Jesus. Esse evangelho de nós tratarmos que realmente isso aconteceria dentro das igrejas, das dificuldades que nós teríamos como povo de Deus, e que muitas vezes a gente ia ser diferente de prosperidade, mas de ser perseguidos, não é o evangelho pregado, Pai, e nem é popular, mas é o evangelho fiel, porque é as profecias da palavra dos últimos tempos, o que aconteceria, como que nós nos devemos preparar, e o que hoje não está tendo nas igrejas é uma preparação do povo de Deus para passar por essas perseguições. E por isso que nós não suportamos mais a sã doutrina, porque nós não somos encorajados e preparados para nós sermos demanda do reino de Deus. Nós somos preparados para sermos demanda do anticristo, aquele que vai fazer morrer e viver, aquele que vai ter o poder de fazer sinais e cair fogo do céu. E para você comprar e vender, não vai ser possível se você não tiver uma marca da besta. Pois a todos aqueles que não adorassem a imagem, que fizessem falar e comunicar que a imagem da besta, e todos aqueles que não adorassem, não poderiam comprar e nem vender. Ou seja, money, sobrevivência. Eu quero. Vai ter um momento que para você ter dinheiro no bolso, sabe o que você tem que fazer? Negar Jesus. Esse tempo não chegou. Porque ainda você vai no mercado, e você compra o arroz e o feijão, ainda você não tem que negar Jesus. Mas vai ter um tempo que para você colocar gasolina no seu carro, você fazer a compra do mês, para você receber o Pix, possivelmente você vai ter que negar Jesus. Algumas coisas nesse cenário é dito em Apocalipse capítulo 13. E esse tipo de evangelho não é pregado hoje, ele não cabe essa preparação, preparar a igreja realmente para um tempo de perseguição, um tempo que nós devemos nos preparar para isso, porque o reino dos céus consiste em você passar por perseguição, e é justamente isso. Hoje nós estamos num evangelho muito ralo, hoje nós estamos num evangelho muito superficial. Nós não temos mais um confronto, nós não temos mais o evangelho explícito, onde hoje ser crente, conforme eu disse hoje de manhã, é resumindo em não beber, não fumar. Eu sei uma música, eu venho na igreja faz 10 anos. Eu sei cantar alguns louvores, eu não bebo, eu não fumo. Eu sou crente. É só isso mesmo ser crente? É só você não beber e não fumar, e você conhecer um louvor, e você vir todo domingo? Eu gostaria de acreditar que é uma coisa a mais. Eu gostaria de acreditar que você fazer parte do reino dos céus é nós estarmos dispostos a nós lutarmos e nós morrermos, nem que se for fisicamente. Aliás, que seja fisicamente, que é a melhor morte que pode haver para o reino dos céus, a morte física, para que eu não tenha uma morte espiritual. E será que eu estou preparado para eu morrer pelo Evangelho? Assim como os 12 apóstolos morreram. Os apóstolos de Jesus, o único que não morre registrado é João, que é enviado numa ilha, Patmos, para viver sozinho, onde ele recebe a presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, vem cá, vou bater um papo, João, eu vou te revelar o que vai acontecer nos últimos dias. Mas Paulo, decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tiago transpassado a espada, e por aí vai. E por aí vai. Estevão, apedrejado por causa da justiça, prega o evangelho dos fariseus, encara a patota, encara a turma e fala: vocês assassinaram o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Olha que coragem. Essa coragem, cara, sabe o que ela faz? Isaías, e assim como muitos profetas, eles têm uma figura do nosso Senhor assentado no trono, assim como Isaías diz. Eu vi, no dia que morreu, no ano que morreu Isaías, eu vi uma figura assentada no trono. Lembra disso? Isaías
E muitos profetas viram uma figura de um ser resplandecente, olhos de fogo, pés de bronze, um trono brilhante, aonde tem anjos e querubins dizendo santo, santo, santo. Mas a figura, a imagem que Estevão ele vê é essa. Eu vejo de pé meu Pai. Estevão me fala, eu vi os céus abrindo, e eu vi um homem de pé olhando para mim quando estava morrendo, porque Estevão, ao ser apedrejado por enfrentar a patota, ele diz: contudo, Jesus, contudo, Deus, não impute a eles, porque eles não sabem o que eles fazem, as mesmas palavras que o nosso próprio Jesus diz na cruz. Isso faz com que essas ações, essa coragem, essa disposição de não mais ou simplesmente não beber e não fumar e ouvir todo domingo na igreja, mas essas ações de eu ser corajoso e essas ações de eu enfrentar o Evangelho conforme ele deve ser enfrentado, seja quem deve ser enfrentado, ou quantas pessoas, ou quantas multidões devem ser enfrentadas, é que faz Jesus levantar e falar: esse cara fez uma coisa diferente. É isso que faz Jesus levantar do trono dele e olhar: olha o que essa igreja está fazendo, olha só. Isso que movimenta Jesus e faz ele levantar do trono dele e se admirar, assim como ele admira o jovem Estevão. O jovem, nome do meu filho, Estevão, corajoso, se levanta, enfrenta os fariseus, traz todo o evangelho na mente e fala: isso é errado, mas disso. Esse evangelho, Márcio, ele não é popular. Esse evangelho, ele não traz tantas pessoas. As nossas músicas refletem isso. Antigamente a gente cantava: teu sangue leva-me além. A gente pegava o Fernandinho e puxava uma música sobre o sacrifício de Jesus. Não aqui, mas a gente vê espalhado por aí músicas e louvores que estão cada vez mais profanos, cada vez mais idólatras, que falam da figura do ser humano, o que o ser humano pode ter se ele se entregar para Jesus, o que Deus pode dar para ele, o que Deus pode revelar para ele. E muitas vezes a nossa preocupação, o que nós estamos buscando, o que nós estamos consumindo, é o contrário do que é o reino dos céus: perseguição, que não é popular. E o que fazer quando os inimigos são muitos? E a primeira lição está no versículo 5 de Josué, capítulo 10, que diz assim. No versículo 5 do capítulo 10 de Josué diz assim: então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Hebron, e eles todas as suas tropas se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. E a primeira lição, irmãos, que você deve saber é que o inimigo, ele se junta contra o povo de Deus. Isso daí é uma metodologia do inimigo. E lembrando, assim como o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, que essas coisas sirvam de exemplo, e essa perseguição que Josué segue, que Josué tem, são sinais do que possivelmente o povo de Deus poderia realmente sofrer também, sobre perseguições por realmente querer viver a justiça. E quando você decide viver a justiça, quando você decide ser fiel a Deus, quando você decide viver genuinamente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, naturalmente você sofrerá perseguição. Quando você está na toada do inimigo, você percebe que não tem perseguição.
muitas vezes em cima de púlpitos, muitas vezes grupo de louvores, muitas vezes na liderança, desobediência, imoralidade, rebeldia, atrevimento, e por aí vai. Você vê que essas igrejas, elas continuam tranquilas, muitas vezes cheias de pessoas, muitas vezes sem perseguições, sem maiores problemas, mas quando você decide ser fiel, o que vai acontecer é pessoas juntando para te perseguir. E sabe o que isso é? Sabe o que isso devia ter nas aflições? Alegria. Isso daí deveria trazer alegria. É claro que nós somos limitados, muitas vezes a gente sofre, muitas vezes a gente perde uma noite de sono, muitas vezes a gente se debilita. Mas o que você deveria fazer nas perseguições, por causa da justiça, era se alegrar. Porque é profético. O próprio Jesus profetizou que isso que aconteceu com Josué. Então se juntaram e subiram com ele 5 reis dos amorreus e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. É natural, quando você se prontifica a obedecer a palavra, crescer, fazer o IT 2024, quando você se compromete a ter uma maturidade espiritual, você se compromete a viver a justiça de Deus, naturalmente, possivelmente, você vai ter perseguição. O inimigo, ele se junta contra isso. O inimigo, ele não quer justiça. Pode ter certeza. Se você é fiel a Jesus, e você é fiel à justiça de Deus, perceba quem te persegue. Faz uma análise fria do comportamento espiritual das pessoas que te perseguem ou que te perseguiram na vida por algum momento você ser fiel. Possivelmente, eu vou te trazer um cabo aqui, e possivelmente ele é o Nandão. São pessoas que não estão próximas de Jesus Cristo. São pessoas que não leem a Bíblia. Se você trazer na sua mente pessoas que perseguem, muitas vezes líderes, muitas vezes pastores, muitas vezes pessoas dentro de igreja, mas contudo tendo forma de piedade, não obedecem a palavra de Deus. E muitas vezes a perseguição vai vir desse tipo de pessoa. Pessoas que não vão se compadecer da justiça, porque o inimigo, ele não quer justiça. O inimigo, ele é contra as coisas de Deus, pois ele vem para roubar, matar e destruir. E quando eu falo inimigo, nós estamos falando de pessoas, pois o inimigo, ele não tem um corpo físico, ele usa os seus espíritos para ele levantar perseguições. O espírito da calúnia, o espírito da perseguição, o espírito da mentira, e por aí vai. Por isso o próprio apóstolo Paulo também diz, pois a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Nós devemos estar cientes disso. Nós devemos estar cientes de quando nós formos fiéis, nós teremos perseguições, e nós devemos nos preparar para isso. Isso não é tão popular hoje em dia. As pessoas não gostam de tratar isso. As igrejas não gostam de trazer isso à tona nos púlpitos de hoje. E por isso as igrejas elas vão se tornando cada vez mais raras e cada vez mais afastadas da palavra de Deus. Igrejas que não conhecem a palavra. Esses dias eu perguntei para um cara. Ele me perguntava: eu fiz na sua igreja, vocês não falam de Deus? Vocês são frios? E olha, eu não vou discutir, porque o Paulo fala para não discutir muito sobre isso, mas o que você acha que é estar cheio do Espírito? E a Bíblia diz assim: enchei-vos de, não embriagueis com vinho, mas encher-vos do Espírito, com hinos, cânticos e ações de graça. Por isso, mulheres, sejam submissas ao seu marido. Homem, ame as suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. E Paulo ele fala a mesma coisa
em Colossenses: habite ricamente a palavra de Deus em vós, entoando cânticos e hinos com ações de graças. E ele fala a mesma coisa: por isso, mulheres, sejam submissas ao seu marido. E você ser cheios do Espírito é justamente você estar cheio da palavra de Deus. E muitas vezes a gente está cheio de gente dentro das igrejas, se achando que estão cheios do Espírito, mas contudo, sem a palavra de Deus. Não tem como. Não tem como você ser uma pessoa espiritual se você não tem a palavra de Deus. E o que é pregado hoje, Márcio? Para você ser maduro, você pode ter qualquer coisa. E a pergunta que eu fiz para essa pessoa foi essa: você já pensou assim, pastor? Você já pensou assim? Não, eu não domino muito a palavra de Deus. É esse resultado de crentes que nós estamos formatando, que a classe cristã está formatando. Cristãos cheios do Espírito, mas contudo fazendo a palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós devemos entender que quando você se dedicar a viver uma vida de aprendizado na leitura da palavra de Deus e de obediência, você vai ser perseguido. E saiba que o inimigo ele vai insistir em te perseguir. O inimigo ele é insistente. Ele perseguiu Jesus 3 vezes. Ele diz no versículo capítulo 11 de Josué, no mesmo próximo capítulo, ele diz assim, capítulo 11, versículo 1: tendo Jabim, agora outro rei de Azor, ouvido isso depois de Josué ter vencido os reis de Jerusalém, ele matou, Deus os conturbou, e ele derrotou esses 5 reis que eu acabei de ler, e agora uma nova perseguição começa a se levantar. Eu vou voltar a ler. Tendo Jabim, rei de Azor, ouvido isto, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Sion, e ao rei de Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, no Arabá, ao sul de Quineré, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e ao ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus, nas montanhas, e os aveus ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes, todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão, como a areia que está no mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel. A Bíblia narra o feito de Josué, um pouco antes, sobre esse rei de Jerusalém que seguiu, que Deus falou para ele não temer, para ele seguir, e Deus conturba os inimigos de Israel, mas eles não desistem, e aí eles levam uma nova perseguição. E o que nós devemos entender é que o inimigo é persistente. A perseguição, ela não é uma coisa que ela vai vir, ela vai aparecer na sua vida e ela vai desaparecer. Uma coisa que ela vai vir, você vai enfrentar, você vai vencer e vai vir de novo. É uma metodologia do inimigo. Primeiro, que ele é covarde. Ele sempre se ajuda. Ele sempre se ajuda com os cantos. Ele sempre se ajuda com o rei. Ele sempre se ajuda. Sempre nas espreitadas. Nunca é um resolver você, um resolver na palavra de Deus. É sempre nas espreitas, é sempre nas calúnias, é sempre na narrativa, é sempre num assunto, no tipo de uma narrativa que deve ser levantada. E ele não desiste. Josué derrota os primeiros reis, mas aí o novo rei usa a mesma metodologia. O povo de Deus, ele sempre sofre perseguição. Ele sempre sofre perseguição. Não tem como. As pessoas que não são de Deus, elas se ajuntam. E quando você se torna uma pessoa justa, você
perseguição de pessoas que não são justas. E pessoas que não são justas são pessoas que não têm valores de Deus. E aí você traz a lista inteira: caluniadoras, mentirosas, presunçosas, desafetuadas, desobedientes, atrevidos. É esse tipo de perseguição que você vai ter. Porque se você é justo, você vai ter perseguição de pessoas que não são justas. E você tem que se preparar para isso. Porque a pessoa que não é justa, ao contrário da justiça, ela está dentro dessa lista. São atrevidos. 1 Timóteo capítulo 3. São presunçosos. Ou seja, são insistentes em errar. São insistentes em perseguir. E a igreja tem que estar preparada para isso, Pai. Tem que estar preparado para vencer uma perseguição e se preparar para vencer a próxima. E se preparar para vencer a próxima. Porque o que Jesus diz é justamente isso. Você vai ser perseguido. Ladrões, eles não roubam casas vazias. Ladrões não vão roubar um lugar que não tem valor. Ele faz de tudo, ele se junta, ele faz uma facção, ele pega um especialista em tecnologia, um especialista nisso, o que vai dirigir, o que vai fazer isso, cada um na sua função. Ele se ajunta com o outro que faz contrabando de armas, ele se ajunta com o outro que faz contrabando, não sei o quê, e vai lá e ataca um lugar valioso. E se você está sofrendo perseguição, se a sua família segue perseguição, se a sua igreja segue perseguição, se você sofreu perseguição, possivelmente é porque você tem valor para o reino de Deus. Possivelmente é que você tem grandes coisas a serem feitas para o reino de Deus. E você tem que enfrentar, você tem que continuar. São muitas pessoas que não querem obedecer e não querem fazer parte do reino dos céus. Mas contudo, se você quer ir para o reino dos céus, você tem que enfrentar a perseguição. E com alegria. E está tudo bem, está tudo certo, porque Jesus falou que isso ia acontecer. Nós só devemos estar preparados para isso. Nós só devemos entender que isso é profético. Nós devemos continuar. O que Josué ouve de Deus, o que Josué ouve de Jesus, ouve do nosso Senhor Deus, é no capítulo 10, versículo 8. Disse o Senhor a Josué: não temas. Ele repete a segunda perseguição no capítulo 11, no versículo 6. A mesma coisa, Sassá. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Não temas, irmãos. Irmãos, não temas na perseguição. Não temas. Não tenha medo. Não há por que ter medo. Maior é o que está em vós do que está no mundo. No momento de perseguição, frente, só que saiba, vai continuar. Vai continuar a perseguição se você quer uma redenção. Porque é uma metodologia, ele insiste. Ele insistiu com Jesus. Você acha que ele não vai insistir com você? Se com Jesus ele foi audacioso, atrevido, você acha que com você ele não vai te perseguir e ele não vai insistir? Você acha que ele não vai tentar? Você acha que ele não vai te tentar 1, 2, 3, 4 vezes? Ele fala: esse irmão vai cansar, ele vai desistir. Eu vou. Não é possível. Nem se for pelo cansaço. Eu vou tentar esse cara ou essa mulher até ela cansar, nem se for pelo cansaço. E o que Jesus fala é: não temas diante deles. Em frente. Você tem que continuar. O próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, requerido aos Mateus capítulo 24, quando ele foi requerido pelos apóstolos acerca dos últimos tempos, perguntou Jesus quais são os sinais dos últimos tempos. Mateus 24, ele diz assim: cuidado que ninguém vos engane. E ele diz no versículo 9: então sereis atribulados e vos matarão, serão os odiados de todas as nações por causa
Por causa, nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriará de quase todos. Irmãos, não se surpreenda quando você não faz parte da maioria. Ele continua: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O que nós devemos fazer é perseverar, Márcio. O nosso trabalho, o que Jesus pede para a gente fazer é persevere. Teve a perseguição? Enfrente, não temas e vença. Teve a segunda? Não temas, enfrente e vença. E teve a terceira? Persevere, 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 porque nós estamos diante desse cenário. Nós devemos ser preparados para esse tipo de ambiente, desse tipo de tempo. Um tempo onde vocês serão atribulados, vos matarão, odiados, e por causa do meu nome. Você quer o reino dos céus? A pergunta é essa. Sabe, você vai ter que enfrentar perseguições. Estevam, não tem conversa. Temos que se preparar para isso. Se você quer que a Gigi seja uma mulher de Deus, prepare para que ela seja uma mulher forte, que ela seja uma adolescente forte e que ela esteja preparada para sofrer perseguições. Que da do Estevam e da Gigi não vai ser fácil. Perseguição pesada na escola, perseguição pesada com os amigos, perseguição pesada para não serem fiéis, para não serem justos. Se você quer que a Gigi, o Estevam, que os nossos netos, os nossos filhos não sofram injustiça, prepare-se para serem crianças fortes, que enfrentam perseguições até que ficam sozinhos. Contudo, com Jesus Cristo. Contudo, com o reino dos céus. E nós devemos estar diante disso, nós devemos estar com essa disposição, Márcio. A igreja ela tem que estar com essa disposição. Não importa a multidão, não importa quantos reis são, não importa qual perseguição é, se está tendo isso, 1, 2, 3, não temas diante deles, persevere, porque no final dos tempos, o amor de quase todos esfriará, quase todos. O profético, contudo, bem-aventurados sois vós, os perseguidos por causa da justiça. Isso deve ser um momento de alegria. E a gente não deve temer, a gente deve seguir, a gente deve continuar. E um fato interessante, como que Josué resolve isso nas perseguições, está no capítulo 10, versículo 26, que diz assim: depois disso, Josué, feridos, o matou e os pendurou em um madeiro, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. E o que você deve fazer também para enfrentar os inimigos, e o que fazer quando os inimigos são muitos, é você mostrar a todos quem são os inimigos. Isso é um valor, isso é uma orientação do nosso Deus, e é assim como Josué fez. Sabe o que Josué fez? Depois que ele matou os inimigos, sabe o que ele fez? Ele pendurou todos eles numa cruz, e deixou eles pendurados até o final da tarde, para todo mundo ver. E esses caras que estão pendurados na cruz são os caras que perseguiram o reino de Israel, e nós matamos eles no olhão, porque é isso que nós vamos fazer com todas as pessoas que perseguirem o reino de Israel. Eles serão mortos por nós, pelo nosso Deus, porque todos que nos perseguirem, nós não vamos temer, e nós vamos enfrentar, nós vamos matar, assim como nós matamos e nós procuramos esses reis. Ele faz isso para mostrar. Ele faz isso para que justamente os outros povos temam, e para os outros povos vão saber o que Deus fez, e como Deus livrou o povo de Israel. E é justamente um valor disso que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente se acanha, muitas vezes a gente vai lá e fica com medo do inimigo. A gente tem que pôr o nome do inimigo. É tal pessoa, é fulano de tal, é ciclano de tal, e essa pessoa ela mentiu, essa pessoa
com medo de falar. Às vezes a gente fica com medo de enfrentar, a gente até enfrenta e fala, enfrenta, mas não coloca nessa história não. Olha, eu até enfrento, mas ó, você precisa de alguma coisa, mas ó, fala o que eu falei. A gente fica com medo. E a gente tem que trazer isso à tona, até para ajudar as próprias pessoas que estão perseguindo. E por mais, a gente ajudar as pessoas que estão dentro da nossa família, para que não sofram as mesmas perseguições. E muitas vezes a gente tem que falar, tal pessoa fez isso, e tal pessoa fez aquilo. Cuidado, tem que mostrar, tem que trazer à tona o mal, a perseguição, até para que esses inimigos não ganhem força. Tem que enfrentar, tem que falar, ei rapaz, deixa disso, quem que você pensa que você é? Igreja é coisa séria, o reino de Deus é uma coisa séria, a igreja é de Jesus, tem que ser enfrentado de forma séria, quando você está com a cabeça. A gente tem que ter esse tipo de tratativa. Uma igreja séria, pessoas sérias, são pessoas que enfrentam. Tem que ter esse tipo de conversa. Em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo ele fala justamente disso. 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo, ele narra exatamente por que está acontecendo essas coisas. Paulo fala isso no versículo, vamos ler a partir de Coríntios, capítulo 10. Versículo 1, olha irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, ele está falando lá da época de Josué, estiveram todos na nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés, todos eles comeram do seu manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que seguiam, a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas foram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E o que acontece no passado não é um exemplo de como nós devemos nos comportar no presente. Paulo ele diz o que aconteceu naquela época de Moisés, de Josué, é um exemplo de como Deus não se agradou da maioria deles, pois a maioria deles se levou a idolatrias, se assentaram para beber, para divertir-se, para imoralidade, como alguns deles fizeram e caíram no só dia, quase 24 mil. E o que a gente deve ter, irmãos, é não se importar de ser a minoria. A gente não deve se preocupar de ser a minoria, porque o que acontece é que a maioria deles, razão porque ficaram prostrados. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Se você quer fazer parte da maioria, somente por estar dentro de um grande número, saiba que Deus pode estar não se agradando da maioria. É um exemplo. É só um exemplo. O que aconteceu lá é um exemplo. O que está acontecendo cá é um exemplo, gente. Maioria, multidão. Contudo, que ouve o evangelho da perseguição são somente os seus discípulos. Não temas de você ser a maioria. Não temas de você ficar sozinho na perseguição. Não dá, mas todas as minhas amigas, mas todos os homens, mas todas as igrejas, Você é filho de Deus. Você obedece a palavra de Deus. Por isso você tem que ler a Bíblia. Por isso você não tem que ser influenciado pelas pessoas, pelas grandes mídias, pelos influenciadores, pelas grandes multidões. Você tem que ser influenciado pela palavra de Deus. Amém? Amém. A palavra de Deus que tem que ser. Amém? É a palavra de Deus. Se você vê alguma coisa na internet que não é de Deus, fuja. Se você encontra alguém que não é de Deus e quer te perseguir, enfrente e fuja. Nós devemos nos preparar para isso. Nós devemos ser demandas para o reino de Deus, o reino dos céus. É assim que nós devemos prosseguir. Assim como Josué fez no capítulo 11, no verso 7, Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressados
apressadamente contra eles as águas de Merom e os atacaram. Você não pode demorar. Se o inimigo te persegue, você tem que contra-atacar rápido. Não fica prostrado com medo. Atacou, perseguição, não está na palavra de Deus. Contra-ataque rápido. Não deixe o inimigo ganhar força. Você tem que agir. Você tem que entender. Se você quer viver no reino dos céus, Deus espera que você faça algo e que você defenda a sua família, você defenda a sua igreja das perseguições, e saiba que isso não vai acontecer uma ou duas vezes. Se prepare para isso. Se prepare. Já se acostume com isso. Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós não sofreremos mais. Não haverá mais dor. Não mais choro. Mas até lá se prepare com a perseguição. Se acostume com a perseguição. Não temas em frente. E faça isso como um estilo de vida. Um cara, uma mulher, um cristão que é forte, que enfrenta a perseguição com o peito aberto e sem medo das consequências, e sem medo de ser a minoria, e sem medo de ficar sozinho. Saiba que isso vai fazer parte da sua vida. E resolva isso apressadamente. E sabe por que Josué venceu? Faça como Josué. No capítulo 11, versículo 9, ele diz assim: fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Versículo 15 diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, assim Josué fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, não temos. É a palavra de Deus? Siga. Mas é a maioria? Siga. Mas está tendo perseguição? Vai. Não temos. Contudo, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus, conforme tudo Deus nos ordenou. O resultado é este, irmãos. Você quer ter o resultado, assim como são exemplos de que nós sofreremos perseguições, assim como Josué sofreu, e assim como o próprio Jesus adverte, nos profetiza que nós sofreremos perseguições se nós queremos viver no reino dos céus. Isso serve de exemplo. Se você não temer, por mais que venha 2 exércitos, 2, 3 ajuntamentos de reis contra você, se você não tema, se você apressa ir contra eles, e você resolve fazer conforme tudo que Deus manda, sabe qual é o resultado? Versículo 16. Capítulo 11 de Josué, versículo 16. Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Negueb, toda a terra de Gósen, e as planícies, Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe de Seir até Baal-Gad, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Versículo 20. Porquanto o Senhor via o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedades ao mundo. Sabe por que muitas vezes Deus endurece os corações das pessoas? E sabe por que muitas vezes você sofre perseguição? Sabe por que muitas vezes Deus permite levantar pessoas que se levantam? Pessoas que caluniam, que fica explícita, que vão pro altar do mundo e expressam toda a sua injustiça contra Deus e expressam todas as perseguições contra o povo de Deus. Sabe por que Deus permite que isso seja explícito, a perseguição? Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas vezes os perseguidores são pessoas atrevidas e abrem o peito e perseguem e falam para todos ouvirem sem medo de falar. Sabe por que Deus permite que essas pessoas endureçam o coração ao ponto de se autodestruir? Sabe por quê? Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel,
a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade. Às vezes a gente reclama de perseguição. Às vezes a gente reclama que o cara é atrevido. A gente reclama, rapaz, esse cara é atrevido. Vai juntar um monte de gente e mente, calunia contra o reino de Deus e se ajunta e fala um monte de mentira e fala um monte de narrativa e não tem medo de se ajuntar e falar para todo mundo ouvir e para ficar explícito como eles são atrevidos, como os perseguidores são atrevidos. Mas tudo isso Deus permite para que eles mesmos próprios sejam destruídos pela palavra de Deus. Deus permite isso acontecer para que o povo de Deus os enfrente. E com a palavra de Deus eles não tenham êxito, e eles não lograssem piedade alguma e fossem totalmente destruídos. Por isso, Márcio, é importante fazer exatamente como ordenou o Senhor Jesus Cristo. Assim como Josué fez exatamente cada palavra que ordenaram ao seu servo, que Deus ordenou ao seu servo Moisés, assim exatamente Josué fez exatamente como ordenaram o Senhor a Moisés. Assim Moisés ordenou Josué, assim Josué fez. Tenha medo, irmão. Tenha medo. É a palavra de Deus. Se você está sentado aqui por causa da palavra de Deus, se você não está sentado aqui por causa de um banco que você quer esquentar, se você não está sentado aqui porque você acha que você não bebe, que você não fuma, que você sabe o louvor, que você nasceu dentro da igreja, se você não está aqui nessa noite por causa disso, saiba que o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é você fazer parte do reino dos céus. E fazer parte do reino dos céus é você ser perseguido com alegria e enfrentar. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. E o reino dos céus, aqui, ele é construído enfrentando as perseguições. Aqui ele é construído enfrentando as perseguições com a palavra de Deus, enfrentando os atrevidos, enfrentando os caluniadores, enfrentando os mentirosos, os presunçosos, com a finalidade de ser enfrentados pela palavra de Deus, para a palavra de Deus ser cada vez mais exposta e para nós mostrarmos o quanto que a palavra de Deus ela é poderosa e nós fazermos um testemunho da palavra de Deus aqui ainda no reino dos céus que começa aqui nas nossas